A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Sou o tio Rogério, esse é o nosso curso de capacitação para professores do Ministério Infantil. Nós estamos no módulo de número 1. O módulo de número 1, ele chama Compreendendo o Ministério Infantil. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Ministério Infantil e qual a sua função dentro da igreja. Muitas pessoas que trabalham no Ministério Infantil ainda não compreendem o que é esse ministério dentro da igreja e é a sua função. Então nós vamos procurar te esclarecer, conversarmos um pouco sobre esse ministério, o que nós fazemos, para que você, meu irmão, minha irmã, que está começando no departamento infantil, tenha a visão daquilo que Deus está te chamando, qual é a tua missão dentro desse departamento. Então, o objetivo dessa aula é compreender o que é o Ministério Infantil e qual a sua missão. Ponto 1. Qual é a responsabilidade do Ministério Infantil dentro da igreja? Muitas pessoas acham que o Ministério Infantil é o ministério da brincadeira, de cuidar de criança para as pessoas ficarem num culto melhor. E não é isso. O Ministério Infantil é algo muito abrangente. Ele é responsável, primeiro, pelo ensino bíblico infantil. Então, dentro da igreja, o Ministério Infantil se capacita, se prepara para transmitir os ensinamentos das Escrituras Sagradas para as crianças. Então, nós somos responsáveis pelo ensino bíblico infantil dentro da igreja e também fora da igreja, porque nós fazemos muito trabalho de evangelização e missão fora da igreja. Então, primeira coisa, nós somos responsáveis pelo ensino bíblico infantil das crianças. Outra coisa, nós somos responsáveis para organizar uma programação na linguagem adequada para a criança. Então, o culto do Ministério Infantil, as aulas bíblicas, tudo é adequado à linguagem da criança, de acordo com a sua faixa etária. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está envolvendo agora nesse ministério, pense nisso. Tudo que nós fazemos, como nós trabalhamos aqui, para melhor adequação da linguagem bíblica, das liturgias de culto, para que a criança compreenda aquilo que ela está fazendo e aquilo que ela está aprendendo. Então, nós somos responsáveis por isso, pelo ensino bíblico e também por uma programação adequada à criança, de acordo com a sua faixa etária. A função do Ministério Infantil, qual é a nossa função? Primeiro, a função é o ensino bíblico sadio. Nós estamos vivendo numa época que muitas coisas da palavra de Deus está se perdendo, está sendo distorcida. Então, o Ministério Infantil ele traz um ensino bíblico sadio. O que seria isso? Aquilo que Jesus ensinou, nós fazemos, e aquilo que Jesus não disse para fazer, nós não fazemos. Então, nós trazemos um ensino bíblico sadio para as crianças. Outra função do Ministério Infantil é o crescimento espiritual da criança. A Bíblia diz lá em Lucas 2:40 que Jesus crescia em graça e em sabedoria. Então nós trabalhamos para esse crescimento espiritual da criança. Então levar a criança a conhecer a Deus, a amar a Deus de todo o coração, a conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador, a praticar a palavra de Deus na vida, a ter uma vida de oração, uma vida de louvor ao Senhor. Então nós trabalhamos para esse crescimento espiritual da criança. Então isso é a função do Ministério Infantil. Outra função do Ministério Infantil, preservação de valores. Nós estamos vivendo numa época que os valores estão sendo distorcidos, o que é certo agora é errado, o que é errado é certo, e o Ministério Infantil trabalha para preservar os verdadeiros valores, baseado na fé cristã. Então nós trabalhamos para isso também, ok? Qual é a estrutura do Ministério Infantil e como ele atua? Então nós vamos ver agora a nossa estrutura e como o Ministério Infantil atua. Como é que nós fazemos para transmitir o ensino bíblico, para preservar valores, para trabalhar tudo isso com a criança? Então a nossa atuação é da seguinte maneira. Primeiro, nós promovemos momentos de adoração com as crianças e adolescentes da igreja. Então o Ministério Infantil ele traz para o momento do culto, o momento da adoração para crianças e adolescentes. Então nós adequamos a linguagem, trazemos louvores que a criança gosta, que ela se familiariza, que ela compreende. Então nós trazemos esses momentos de adoração para o crescimento espiritual da criança. Outra coisa, nós promovemos estudo bíblico para as crianças. Então nós estudamos a palavra de Deus, procuramos fazer a criança compreender as verdades bíblicas do Evangelho.
Outra maneira que nós trabalhamos e atuamos é com a orientação da criança e da família. Então nós trabalhamos ajudando a criança, orientando a sua família como melhor servir ao Senhor. E também trabalhamos através da interação, então interação de crianças diferentes, ensinando as nossas crianças a socializar, a ter um momento em sociedade, a interagir um com os outros. Então é essa maneira que nós atuamos. Qual é a estrutura do Ministério Infantil? Então, o Ministério Infantil ele tem a seguinte estrutura. Nós vamos ver isso daí passo a passo na próxima aula, mas ele é estruturado da seguinte maneira. O pastor, que é o responsável geral pelo Ministério Infantil, a coordenação geral do Ministério Infantil, o vice-coordenador, que trabalha também com a coordenação geral, nós temos a parte de secretaria, nós temos a parte de tesouraria, nós temos os professores de escola bíblica infantil, nós temos os auxiliares de professores que estão se preparando para se tornar professores de ministério infantil, nós temos os regentes que trabalham com os conjuntos e com os louvores, e nós temos os coordenadores, coordenador de discipulado, de evangelização, de curso, que vão nos ajudar nessa grande tarefa para o Senhor. E temos também os conselheiros, pessoas que vão trabalhar na área de aconselhamento. Então, essa é a estrutura do Ministério Infantil. Talvez você que está me assistindo está dizendo, mas pastor, na minha igreja não tem pessoas, eu não tenho essa estrutura. De momento, vai trabalhando com aquilo que você tem. E conforme Deus abençoar a tua igreja crescer, você vai montando essa estrutura, ok? Quais são as atividades que o Ministério Infantil promove? Então, ele promove o culto bíblico infantil. Então, nós fazemos culto com criança, nós fazemos cultos voltados à missão, falar de missão com criança, isso é função do departamento infantil. Outra coisa, nós promovemos reuniões de oração e consagração com a criança. Então, levar a criança a buscar a Deus de todo o coração. Também promovemos escolas bíblicas de férias para evangelização, discipulado infantil, trabalhamos com discipulado, então ensinar a criança a servir ao Senhor. Promovemos seminários para professores, capacitação dos professores e aperfeiçoamento, formação de novos professores, então nós promovemos esses seminários, e seminários para pais e educadores. Então, promovemos seminários de orientação para pais e educadores. Espero que você tenha gostado dessa aula. Então, agora você tem uma visão geral. Na apostila está bem detalhado o assunto. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012. Eu sou o tio Rogério. É um prazer estar com você nesse curso. Você que está nos assistindo, talvez pelo Facebook, pelo YouTube, e não faz parte desse curso, informações 19 981 16 8012. Esse é mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.